Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Boa noite. E nós estamos aqui em mais um podcast. E eu falei que hoje seria a segunda parte do podcast com o missionário Israel. E no podcast anterior, nós finalizamos com o missionário dizendo que ele ia falar um pouco sobre as suas raízes. Mas antes dele falar sobre as raízes, a paz do Senhor, missionário. A paz do Senhor, missionária Márcia Tavares, e aos demais também que estão nos assistindo através desta live, né, através deste podcast. Boa noite a todos. Glória a Deus. E no podcast anterior, nós havíamos terminado o podcast falando sobre as raízes. O missionário Israel ia falar sobre as raízes e eu fechei, né, para hoje nós temos a continuidade. E agora eu passo a oportunidade para você falar das suas raízes. Você estava falando que não esquecia. Isso mesmo, não dá para esquecer, né? Porque é aquela história de José, como a Bíblia fala, de onde Deus o tirou, né? Mesmo ele passando pelos processos, e Deus o fez chegar em lugar de honra, né? Haja vista que os seus próprios, né, se opuseram contra ele, mas o mesmo não resolveu, né, assim, recompensar o mal com o mal. Mas Deus o levou ali, né, ao Egito a ser governador para um propósito. Então, quando eu falo de raiz, como a gente até finalizou semana passada, a respeito de raízes, é que eu trago a memória a respeito de onde eu vim, né? A minha família. Como eu sempre frisei nos meus testemunhos, que eu venho de uma família simples, de uma família humilde, né? De uma família pobre mesmo, carente, necessitada. Porém, hoje eu percebo o quanto nosso Deus é zeloso, o quanto nosso Deus é maravilhoso, bondoso, compassivo, né, para com aqueles que nele esperam, para com aqueles que nele confiam. Então, voltando aqui novamente, né, na nossa primeira parte do podcast, eu frisei o texto, né, de Marcos 7. Quero frisar novamente, né, o versículo que eu li, que vai dizer o seguinte, Marcos 7,34, onde Marcos vai enfatizar dizendo que Jesus, né, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Glória a Deus. Vemos aqui Marcos descrevendo a respeito de uma frase, né, que originalmente falando em aramaico, né, que era o linguajar de Cristo, que quer dizer abre-se. Então, quando eu paro para refletir sobre o Efatá de Deus, missionária Márcia, eu logo percebo o quanto o nosso Deus, ele é especialista em nos conectar a pessoas, em nos apresentar a pessoas, porque eu reconheço de onde eu saí, de onde Deus me tirou, né? Eu posso dizer, eu era um improvável, né? Um rapaz lá do sertão, né, do lugar chamado Forquilha, né, que pertencia a Aracati na época, veio a convite de um casal e se estabilizou na cidade de Pacajus, né, como havia frisado no outro podcast, que tinha 2 sonhos, porém esses sonhos não se concretizaram porque o céu resolveu mudar a rota. Aleluia. Porque assim, quando Deus, ele é especialista em mudar a rota de alguém a quem ele determinou estabilizar, ou melhor, ser determinante em um propósito sobre a vida deste. Então, eu percebo que Deus resolveu mudar a minha rota, né? Mas com a visão de que, com o pensamento de que, em não esquecer as minhas raízes. Porque nós sabemos que tem gente, né? Ou seja, tem muitas pessoas por aí que muitas vezes onde Deus os faz chegarem, esquece de onde saiu. É verdade. Mas eu costumo dizer que eu sou do tempo do café com farinha, glória a Deus. Né? Eu sou do tempo que molhava o pão dentro do café, né? E é bom. Exatamente, né? E eu costumo dizer também que, assim,
Deus é bom, sabe amar e cuida nos mínimos detalhes. E você estava falando sobre apresentar pessoas, né? Você se formou agora, esse ano de 2024? Isso. Ou foi 2023? Não, 2023. 2023, formou. Hoje isso você mesmo. se formou em quê? Hoje, para a glória de Deus, né, sou graduado em terapias complementares integrativas, Glória já a Deus. pós-graduando em estratégia de saúde da família, já com extensão futuramente, né, aí de gestão pública e gestão hospitalar, porque o meu ramo é a questão da área da saúde. E se Deus quiser, futuramente, né, já vamos partir aí para o nosso mestrado, se Deus Glória quiser, a Deus. porque Deus pega o que é improvável, né, e honra com excelência, porque eu costumo dizer, eu sou um milagre, né, onde eu tenho ido anunciar esse evangelho, eu sempre digo isso, eu sou um milagre, você é um milagre, você que está nos assistindo, você é um milagre, ou melhor dizendo, nós somos um milagre. Olhar para esse texto aqui de Marcos, quando Jesus Cristo disse, ele, ao olhar para o céu, ele suspirou e disse, Éfatá. Se tem uma coisa que Deus, ao longo desses anos, quando eu decidi iniciar, né, ou começar, melhor dizendo, a carreira acadêmica, foi o que eu mais ouvi da parte de Deus, missionária Márcia, né? De tantas inúmeras experiências, essa também se encaixa nas experiências, né, com Deus, experiências com Deus. E a respeito de começar a carreira acadêmica, e a pergunta era, como pagar? E a pergunta era, de onde tirarei? Porque quando eu falo de raízes, eu lembro-me que eu trabalhava em uma determinada empresa e foram 10 anos trabalhando nessa empresa. Só que Deus sempre falando em um percurso de tempo de 90 dias, para onde eu ia, Deus usava uma criança, um adolescente, um jovem, e falava que ia fechar aquela porta que ele tinha abrido, né? Mas eu dizia, Jesus, não faça isso não. Eu dizia, Senhor, eu não tenho fé suficiente para viver de tal, mas para onde eu ia, né? Anunciar a palavra do Senhor, fazer visita nos lares, que eu sempre amei isso, fazer visita nos lares, a respeito de anunciar Cristo, Deus sempre falava dizendo, a porta que eu abri, eu vou fechar. Mas ali eu chorava e muitas vezes eu quis resistir à voz do Senhor. Eu quis resistir o chamado do Senhor, né? Porque o céu tinha algo preparado. E maior. Né? Exatamente. Porque eu queria ficar preso ali, apesar que o céu me proporcionou anunciar o reino dele dentro daquela empresa. Vidas serem salvas, vidas serem libertas, vidas serem transformadas, Jesus batizar com o Espírito Santo a céu aberto. Eu creio. Na hora do Glória almoço, ali diante de uma máquina, Jesus chegar e salvar, Jesus chegar e batizar com o Espírito Santo. Então, assim, quando eu paro para refletir a respeito do Éfatá de Deus, eu logo percebo que sou um milagre, vivo um milagre, porque é Jesus que me faz viver isso, né? A cada dia. Glória milagres, a Deus. Eu fico vendo milagres. assim, você tá numa empresa e toda vez que Deus diz, eu vou fechar a porta, como todo ser humano falho, tu pensa, eu acredito que você pensar assim, e agora, Jesus, tu fechar essa porta, como é que eu vou me sustentar? Como vou sobreviver? Como vou sobreviver? Só que o céu tinha coisa vou maior. me alimentar de quê? E morando de aluguel. E morando de aluguel. Como é que vai ser? Então, aí entra o sobrenatural. Entra o sobrenatural de Deus, né? É que nem quando Cristo ele fechou a porta, a pergunta que eu fiz foi essa. Ou melhor dizendo, no dia que Cristo fechou essa porta, que ele abriu, né? Porque o meu objetivo nessa porta que ele tinha aberto, né? Que foi a minha primeira porta de carteira assinada, era passar 25 anos. Porém, o céu me fez passar só 10 anos. Né? Mas com a certeza de que no dia que ele fechou, que eu recebi a carta de desligamento dessa determinada empresa, a primeira coisa que eu fiz, porque adorador é assim. Aleluia. Né? Como a gente frisou no podcast passado, cristão, crente salvo em Cristo Jesus, às vezes ele dá um de louco, né? Às vezes ele dá um de doido,
É porque não dá para viver só o natural, Não. mas sim o sobrenatural. Então, ali Aleluia. diante daquelas pessoas, que era eu, mais 24 pessoas, todo mundo alegre, foi quando de repente eu peguei minha carta, levantei para o alto e disse: te adorarei, Senhor, te adorarei. O Senhor abriu, o Senhor fechou. Aleluia. E só disse: eis-me aqui, Senhor, para atender a tua ordem, o teu chamado. Então, hoje eu posso dizer que eu vivo milagres e sou um milagre, como assim vocês também que estão nos assistindo. E se tinha uma voz que sempre ecoava ao meu coração quando saía para anunciar a palavra do Senhor, o reino de Deus, no sertão, nos interior, até mesmo na cidade onde eu resido, né, que é Pacajus, o céu sempre bradava dizendo: se prepare para viver o efatar de Deus. Por isso que eu sempre trago a memória desse texto. Porque efatar quer dizer abre-se, quer dizer abre-te. Então, quando eu me posicionei e disse: Senhor, eu quero viver o teu chamado. Eu quero viver o que o céu tem para mim. Foi onde o céu começou, de fato, a abrir, a conectar pessoas, a me apresentar pessoas, né? Porque quando eu falo de raízes, eu trago a memória de pessoas que o céu me apresentou. É como, certa feita, muitas pessoas chegavam para mim e diziam assim: ô Israel, como é que tu conhece o pastor fulano lá do estado do Rio Grande do Norte? Como é que tu conheceu cantora fulana de tal, lá da Paraíba? Como é que tu conheceu o povo lá do Recife, né, e de outros estados? Como foi isso? O céu. Aleluia. O céu nos apresenta a gente, o céu estabelece conexões, porque eu digo assim, que quando Deus quer mudar a nossa história, quando Deus quer mudar a nossa vida, ou até mesmo nos abençoar, Ele não vai te dar coisas. O céu vai te dar pessoas. Aleluia. Sabe por quê? Porque pessoas são pontes. Aleluia. Eu creio. Pessoas são propósitos. Né? Então, quando eu digo que hoje eu vivo o efatá de Deus, hoje eu vivo o abre-te de Deus, não só de forma natural, mas de forma sobrenatural. Porque você sair da sua casa sob um comando, sobe para o norte, entra dentro de uma Topic, sem você ter R$1 no bolso, aleluia, e o céu dizer: senta e vai. Mas o temor no coração: Senhor, o cobrador vai vir, vai perguntar: e aí? O céu te cala. E o céu te levar ao destino que Ele mandou. Isso é sobrenatural. Aleluia. Isso é sobrenatural. Sabe o que é você estar em um monte orando? Eu lembro um certo dia que eu estava no Monte Sabiaguaba, por volta das 9 horas da manhã. Havia chegado 5 horas. Mas quando foi na terceira, já findando a terceira hora do dia, como diz o judeu, né? Que eu vi aquele avião passando por cima do monte, eu só escutei aquela voz dizendo o seguinte: te prepara, porque tu vais para o outro lado. Aleluia. Levanta a cabeça e veja. Poderia o céu ter falado: olha esse avião. Mais simples. Mas não, né? Mais simples, mais objetivo. Mas não, a voz ecoou dizendo: levanta a cabeça e vê esse pássaro de ferro. Aleluia. Que passa sobre este monte. Pois virá dia em que eu te colocarei dentro do pássaro de ferro, e tu irás a uma missão do outro lado. E assim aconteceu. Sabe o que é você sair de casa, telefone tocar, e a ordem é: vem aqui, e de repente você ir atrás de emprego para alguém que está precisando. Não era nem eu. Eu conhecia umas pessoas, eu disse assim: lembra-te do filho da viúva. E eu cheguei lá, eu estava com o meu vizinho, desempregado, pai, né? Porque ia ser pai.
E precisando. E precisando. Quando eu cheguei lá nessa empresa, ela disse, diga. Eu disse, o que é o mistério? Ela disse, não, eu disse, não é para mim. É para essa pessoa que eu trouxe. Você pode fazer alguma coisa por ele? Eu disse, posso. Tal. E o rapaz me perguntando, como é isso? Eu disse, só crer. Crer somente. Aleluia. Glória a Deus. E ali, quando de repente, isso foi numa segunda. A gente foi na segunda, foi na terça. Quando foi na quarta-feira, que eu levei o rapaz lá, o meu vizinho, a mulher lá, a coordenadora lá da empresa, abriu a gaveta e disse assim, estás pronto, missionário? Tem uma missão para ti do outro lado. Ela abriu a gaveta, missionária Márcia, e apresentou assim diante da mesa as passagens. E disse, tão certo como vive o Deus de teus pais, em cuja presença eu estou também, me visitou na madrugada e disse, o missionário Israel, irás a uma missão do outro lado. E é tu que vai bancar tudo. Glória a Deus. Você viu a conexão que Deus faz? Então, trazer a memória dessas raízes, trazer a memória dessas pessoas que Deus me apresentou. Aleluia. Eu posso dizer que foi um sobrenatural e vivo o sobrenatural de Deus, porque a cada dia que passa eu posso dizer, eu vivo o efatá de Deus, né? Eu vivo o abre-te de Deus, reconhecendo de onde Deus me tirou e hoje percebo onde Deus me colocou, porque Deus faz assim, né? Te tira de um lugar e te faz te assentar no meio dos príncipes, porque era improvável, não tinha assim na ótica humana, tirar de onde? Como é que vai pagar aluguel? Como é que vai comer? Como é que vai sobreviver? E um sonho de querer fazer uma faculdade, o sonho de querer fazer um curso, né, a nível superior, porque a questão não era a profissão, mas eu tinha que fazer um curso a nível superior, para com que outras portas, ou seja, para com que o efatá de Deus pudesse se alargar. Aleluia. Então, hoje eu louvo a Deus porque esse efatá, a cada dia ele se expande, a cada dia cresce, porque a cada ciclo o céu sempre nos apresenta pessoas. E você falando aí, eu meditando aqui, para a gente viver o efatá de Deus, a gente precisa crer. Verdade. E nesta noite eu quero chamar a sua atenção aí do outro lado. Talvez você esteja precisando de uma intervenção divina. Talvez você precise de uma porta aberta. Talvez você precise de conexões. Aleluia, talvez você precise de pessoas. Talvez você se encontre hoje em um cenário que você olha e está no improvável. Aleluia. Aleluia. Mas quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai. Aleluia. Ele não disse a Abraão para que terra seria, como seria. Você está entendendo o que Deus está falando contigo nesta noite? Aleluia. O Senhor, Ele nunca vai dizer o que é que vai acontecer depois. Ele só manda a gente ir. Aleluia. Pega a visão que é do céu. Porque o Senhor quer saber se a gente vai com Ele até o fim. Porque Ele vai comigo e com você até o fim. O Senhor não te deixa, o Senhor não me deixa, o Senhor não desiste. Não. Agora, Ele quer saber assim, e você vai comigo até o fim? Glória porque a a Bíblia diz que nós não vivemos por vista, mas por fé. Por fé, verdade. Aleluia. Então, para viver o efatá, para viver o sobrenatural, a gente tem que crer. Crer. O comando do céu para ti, você com a tua experiência. Entra na Topic, sem R$1. Você tinha a opção de dizer não. Não, Senhor, não vou entrar não, quando tem R$1. E se o homem Verdade. desceu da Topic, tinha perdido a bênção. Talvez você tenha perdido a bênção porque você não crê o suficiente. Você precisa crer para que o sobrenatural de Deus se realize na sua vida. Por quê? Porque o sobrenatural de Deus só realiza quando o natural não pode fazer mais nada. Aleluia. E ele vai dizer, deixa a tua terra, Abraão. Deixa a tua parentela e segue para a terra. Que eu te mostrarei no futuro. Te mostrarei. Vai-te embora. E eu imagino Abraão pegando ali as coisinhas dele e seguindo para uma terra que nem ele sabia para onde era. Mas ele confiava no Deus que o mandou. Que eu vejo isso na sua história. Entra na Topic. Tô pegando a tua Topic, mas eu sei que tem muitas outras. Entra na Topic. E você entrou. Sem R$1. Confiando no sobrenatural de Deus.
E Deus está fazendo, alargando as tendas. Glória a Deus. Verdade. Por quê? Porque Deus alarga a tenda para quem crê nele. Deus alarga a tenda para quem crê no comando dele. E os comandos de Deus é meio doido. Os comandos de Deus, ele não justifica nem explica. É verdade. Abraão, ele fez dessa forma. Você citou José no podcast anterior, e aí o José foi do mesmo jeito. Já Deus não disse para José, ó José, tu vai ser vendido pelos teus irmãos, tu vai sofrer, tu vai passar muitas coisas, tu vai para uma prisão, passar a tua juventude toda numa prisão, mas não se preocupa não, que depois tu vai ser governador. Qualquer um queria ir, porque já sabia a recompensa que ia ganhar. Não, eu vou passar minha juventude na prisão, mas você é governador. Eu vou. Aleluia. Verdade. Sabe o que é que o céu te diz nessa noite? Deus não tem compromisso com o interesseiro. O céu não tem compromisso com o interesseiro. Tem muita gente perdendo bênção missionário Israel porque só pensa no interesse do que pode ganhar de Deus. Verdade. E Deus vai além disso. No que Deus pode lhe favorecer, né? Favorecer. E José entrou na trajetória sem saber o que ia acontecer, só confiando nos comandos do céu. É verdade. E por incrível que pareça, Márcia, quando fala de comando, Deus ele nunca vai te mostrar o processo. Ele só vai te dar a ordem. Outro detalhe. Então, eu percebo que... Nem mostra o processo e nem mostra o troféu. Isso mesmo. A transição que José está vivendo, a transição que o céu delegou sobre a vida de José, né? Ele só obedeceu. Aleluia. Né? Ele deixou ser levado pelo propósito de Deus. Então, o que é que eu quero frisar aqui, sintetizar? É que, por mais que Deus te dê um comando, por mais que Deus nos dê uma ordem, né? Ele só quer uma coisa da gente, é a disposição. Sabia? Porque, assim, olhar hoje para muitos soldados, para muitas mulheres, né? Até mesmo de oração, pessoas que buscam e tudo, até tem a arma. Tem a armadura por completa, né? A armadura que Paulo frisa lá em Efésios 6. Eu vejo hoje cristãos dotados de talentos, dons, tem capacidade sim, tem habilitação do céu sim, mas falta uma coisa, a disposição. E o céu está à procura de alguém disposto, aleluia, para viver o sobrenatural que se coloque na brecha. Isso mesmo. O céu, aleluia, está perguntando até você que está aí nos assistindo, você tem disposição para viver o Efatá de Deus? Porque para viver o Efatá de Deus, eu percebo, Márcia, aleluia, em uma esfera espiritual, aleluia, que cabe a nós também estar disposto. Está disposta, porque vivemos aí um período em que pessoas a cada dia procuram evoluir, procuram crescer, né, em conhecimento, academicamente falando, espiritualmente também falando, porém falta uma coisa, a disposição. Não tem. E o céu está à procura de pessoas que estejam dispostas. Então certo é que eu lembro-me que para eu viver o Efatá de Deus, vale ressaltar também o que Mateus deixou por escrito. É uma das coisas que eu tenho procurado, assim, não só ler, não só meditar, não só estudar, mas principalmente praticar. Principalmente viver, que é o essencial, que Cristo enfatizou dizendo na sua palavra: bem-aventurado sois vós que ouvem a minha palavra, aleluia, e as guarda, mas bem-aventurado ainda sois vós que praticais. Aleluia, glória a Deus. Aí eu trago a memória para você, para nós aqui nesse podcast, o que Mateus, ele frisou, Mateus capítulo 22, que é uma das passagens que eu amo muito, né, do Novo Testamento, Mateus 22, do 37 ao 40. Né, eu digo que é o meu carro-chefe, né? Além da oração, quando fala de viver, de praticar, de externizar, eu vou lá para Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40, que diz assim: e disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de
toda a tua alma Aleluia. e de todo o teu pensamento. O céu nos condiciona diante de uma disposição a amar Deus de 3 formas. Então, para viver o efatá de Deus, né? Quando você se entrega de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, Márcia, Aleluia. tudo flui, tudo o céu provê, tudo o céu abre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele continua dizendo: este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aleluia. Então, se eu disponho, se eu quero viver o efatá de Deus, eu tenho que me aproximar mais dele. Eu tenho que se entregar mais. Eu tenho que se dispor mais, porque o céu nos dá essa habilidade. O céu nos dá essa virtude. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós, como igreja, se dispor verdadeiramente em conhecer esse Deus que é sobrenatural. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus. Em levar um jovem que um dia, aleluia, era conhecido como o jovem da mata, o jovem do monte, o jovem da capa, né, o jovem do movimento, mas hoje está aqui, né, testemunhando, né, trazendo uma memória do quão grande é o nosso Deus, né, do quão grande é poderoso esse Cristo que nos resgatou, né, que nos tirou do lamaçal de pecado e nos fez sentar em lugar de honra e deu uma ordem, efatá, que quer dizer abre-te. Né? No começo, voltando ainda sobre o assunto que Deus prepara tudo, nos conecta à pessoa, durante esses 4 anos, eu vi o sobrenatural de Deus. Né? Muitas vezes acordar cedo, que nem muitas vezes teve pessoas e me perguntar assim: como foi isso? Como é que tu se formou assim do nada? Nem foi do nada. Não foi do nada. A gente não cai de paraquedas. Aleluia. Né? O céu nos dá um direcionamento para aquele que se dispõe, para aquele que resolve se relacionar com Deus. Ele dá diretrizes. Como é que tu teve tempo? Que a gente só via tu no mato, orando, né? Nas consagrações, só queria saber de templo, de igreja. Mas... E nem mudou isso. Tu continuou nos templos, nas igrejas, sim, orando e estudando. Quando a porta da faculdade se abriu, quando o Senhor permitiu você entrar, você não deixou de orar, nem de consagrar, nem de subir monte. Aleluia. Glória a Jesus. Você continuou, Deus te elevou a um nível, mas tu não deixou também as raízes espirituais. É verdade. Continuou orando, continuou subindo o monte. Né? E Deus foi tão tremendo contigo, fez contigo igual Jacó, mudou até teu nome, né? Isso mesmo, é verdade, né? Porque Deus é especialista, como eu digo, né? Ele nos dá nome. Ele nos dá nome, porque eu posso dizer que tudo isso que aconteceu na minha vida foi um milagre, né? Milagre mesmo, assim, da parte de Cristo sobre a minha vida. Porque um dia, um jovem, né, que... A minha vida, assim, no começo, né, foi um pouco, assim, complicado, por questão de não ser registrado, né, até meus 17 anos, mas aí, graças a Deus, Deus interviu, por incrível que pareça, Márcia, eu só vim ter nome, até mesmo, assim, reconhecido, como é que eu posso dizer, registrado oficialmente, né, em cartório, só depois que eu conheci Cristo. É incrível, porque até antes de conhecer esse evangelho simples, puro e genuíno, eu não era registrado oficialmente em cartório. Sei. Aí te chamavam. Meus outros irmãos todos eram. Onde eu chegava, o povo dizia: chegou o Tiquinho. 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 Olha o apelido, irmão, Tiquinho. É que nem diz a cantiga aí, né, social. Tiquinho de um, Tiquinho de outro. Mas tá queimado, tá repreendido em nome de Jesus, porque o céu nos dá nome. Aleluia. E o meu nome no cartório foi esse: Francisco José do Amaral Santos. Aí você pergunta: mas por que Israel? Como assim? 18 anos, o povo conhecendo socialmente como Israel.
é uma longa história. Mas vou resumir aqui em questão de 1 minuto, tá bom? Eu lembro-me que no começo da minha fé, que foi quando eu digo que eu só passei a ser gente quando eu conheci Jesus. Eita terra! Eu só passei a ser ser humano quando de fato conheci esse evangelho. Porque quando eu conheci esse evangelho foi que realmente eu vim entender o sentido da vida, a direção da vida. Porque ele é a vida. Aleluia. Só ele tira e só ele dá a vida. Glória e por incrível a Deus. que pareça, aleluia, ainda nos dá nome. E nos vai ser reconhecido. É porque ele não gosta de apelido, não. É nome. Glória a Deus. Exatamente. Ele dá nome. Adorador, o céu tem nome. Né? Os filhos da luz, o céu dá nome. Não é isso, Márcia? Então, voltando à questão do nome, eu lembro-me quando eu me posicionei em questão para ser registrado. A minha mãe, foi com minha mãe, com meu pai biológico, uma longa história, que eu só vim saber que eu tinha um pai depois de 11 anos, bem complexo isso, mas graças a Deus conheci o meu pai biológico, né? Conversei com ele, isso já depois de cristão, né? Depois de crente convertido. As coisas se resolvendo. Não crente convencido, né? Mas crente convertido. Então, o céu foi alinhando as coisas. Então, o céu foi determinante em um alinhamento sobre a minha vida, sobre a minha história. Porque eu olho em uma esfera espiritual, o adversário de nossas almas sempre ele quis deturpar, ou seja, não quis que eu viesse ter uma história. Mas Jesus chegou primeiro, né? E escreveu a minha história. Eu sempre costumo dizer que o céu não está escrevendo, ele já tem por escrito. Aleluia. Né? Então, eu percebo que nesse dia que eu fui ser registrado, a minha mãe, né, por falta de conhecimento e também por ser de outra religião, ela disse assim: quem lhe pariu foi eu. Quem lhe teve fui eu. Essa ideia desse nome aí é lá dos protestantes. O seu nome é Francisco José do Amaral Santos, até a morte. Enquanto eu estiver viva, você é Francisco José. Só que, no dia que eu confessei a Cristo, no dia 26 de abril de 2006, eu até anotei aqui, para não esquecer, mas eu lembro-me da primeira experiência, dia 26 de abril de 2006, recapitulando, Deus chegou para mim uma certa madrugada. Por incrível que pareça, o céu me chamou, né? Cristo me chamou no dia 26 de abril. E quando foi no dia 26 de julho, eu tive a minha segunda experiência com Deus. Por volta das 2 da manhã, eu estava orando de joelhos. Foi quando, de repente, eu vi aquela brisa tomando conta do meu físico. E um varão apareceu do meu lado direito e tocou no meu ombro e disse: vamos. Quando eu me dei conta que eu ouvi aquela voz, vamos, eu vi o meu corpo, oh glória, aleluia, eu vi o meu corpo saindo, como se fosse outro saindo de mim, porém sendo segurado pela mão direita. E eu olhei, de repente eu vi o telhado da minha casa se abrir. O telhado se abriu e eu fui sendo levado. E a um certo momento, um certo tempo, deu para me ver a cidade de Pacajus toda iluminada, na madrugada, por volta 2 da manhã. Mas em um certo momento já não vi mais. Eu já apareci em um lugar. Oh glória! Eu vou conter minhas emoções aqui. Aleluia! Eu cheguei nesse lugar, sendo levado por esse varão. De repente ele sumiu. Um lugar muito lindo. Só tinha luz. Para onde eu olhava, aleluia, era só aquele clarão. Ou seja, era um resplendor, missionária Márcia Tavares. Aleluia. Como o sol do meio-dia. Glória a Deus. Aleluia. E de repente, aleluia, enquanto eu estava olhando para as 4 direções, uma voz ecoou nas 4 direções. Aleluia, glória a voz ecoou dizendo o seguinte: eu sou Deus de Abraão. Diz, aleluia. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó.
eu te conheço. Te tirei de uma terra seca, idólatra, e firmei os teus passos na qual a terra que tu estás. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória. E fiz com que tu viesse me conhecer. Aquela luz que tu vistes naquele dia, era eu. Aquele homem de branco que apareceu diante de ti, estendendo a mão direita, era eu. O teu pai, a tua mãe, vão te abandonar. E os teus darão as costas para ti. Porém, eu serei a ti por pai, e a tua família será a minha igreja, a quem eu te darei por privilégio de conhecer aqui, ali e além. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. A todos quantos chegarem a ti e te perguntarem: como te chamas? Somente dirás: Israel. Oh, aleluia. Porque eu te chamo pelo nome. E eu estou te dando uma identidade. Eu estou te dando paternidade. E maternidade está sendo selada no teu coração. Oh, Espírito Santo. E está aqui. E estou aqui para a glória de Deus. Glória a Deus. O Francisco José do Amaral Santos é no cartório da terra. Mas o Israel é no cartório do céu. Aleluia. É uma coisa tão forte. Quando Deus registra, o céu registra. Aleluia. Que pode estar o nome Francisco José no cartório da terra. Mas até os viventes da terra só conhecem como Israel. Oh, glória. Aleluia. Verdade. Porque quando o céu brada, a terra tem que obedecer. Oh, aleluia. Eu estou sentindo uma graça de Deus neste ambiente. Jesus. Porque papai está aqui neste ambiente. Oh, e talvez você esteja numa situação, aleluia, de órfão. Mas o Senhor é o teu Pai, aleluia, pode chamar por Ele que Ele é o teu Pai. E quando você se disponibiliza a ser obediente ao Senhor, Deus faz coisas grandes acontecerem. O que o missionário Israel está contando aqui, aleluia, é testemunhos tremendos, maravilhosos que ele vivenciou. Talvez você esteja dizendo: mas o meu caso é triste, o meu caso é difícil. Mas o mesmo Deus que fez na vida do missionário Israel, Ele também pode fazer na tua vida. Aleluia. É só você crer, porque o nosso Deus não mudou. O Deus que mudou o nome do Francisco José para Israel, e a terra toda só conhece ele como Israel. É isso que eu estou glorificando a Deus. É verdade, glória a Deus. Porque está no registro, só lá bendito no cartão, naquelas 4 paredes. Oh, glória. Mas os viventes da terra só sabe, só conhece por Israel. Glória a Jesus. E agora o que é que significa Israel? Agora que o negócio é forte. Glória campeão com Deus. Glória e na a Deus. Tua vida missionária a gente vê isso nitidamente. Amém, porque você Jesus. Não tem um pai terreno para lhe padrinhar. Você não tem uma mãe terrena para lhe financiar. E o céu financiou tudo. E o céu financiou tudo. O céu pagou tudo. Glória a Deus. Todos os dias almoçou, todos os dias jantou, tinha casa para morar, pagando aluguel. Deus fechou a porta do que disse que ia fechar, mas abriu, aleluia, outras portas. Verdade, aleluia. Nunca te deixou. O que Ele te prometeu nessa madrugada, Ele vem cumprindo até hoje. Eu sou o teu pai, então pai cuida. Oh, glória, é verdade. Pai cuida. Aleluia. Verdade. E você Aleluia, tem Jesus. sido cuidado pelo Senhor. E nesta noite, se você está precisando de uma intervenção divina, clama a Ele. Se você estiver precisando de um papai, clama a Ele, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de órfãos. Isso. A gente era órfão, mas o Senhor nos pega e cuida. Aleluia. E nos dá paternidade, nos dá maternidade.
Aleluia. Ele nos dá uma família completa. Aleluia. Para que família mais gigante do que a igreja do Senhor? São como os grãos, né, da areia da Glória praia, a que Deus. são incontáveis, Aleluia. né? E você que está aí nos assistindo, também eu quero, nesta noite, enfatizar uma verdade. Oh, glória, aleluia. Assim como eu vivi, estou vivendo o Efatá de Deus, em nome de Jesus, Aleluia. pelo poder dessa palavra, aleluia, profética, Deus. em nome de Jesus, sobre a tua vida, o Efatá de Deus, em nome de Jesus, sobre teu casamento, sobre teu ministério, sobre os teus filhos, sobre as tuas metas, sobre os teus sonhos, sobre os teus objetivos. Viva o Efatá de Deus, ou seja, o abre-te de Deus sobre a tua área financeira, sobre a tua área profissional, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Efatá. Viva o abre-te de Deus para este ano com excelência, porque eu sou milagre, você é um milagre, nós somos milagres, Aleluia, glória em Cristo Deus. Jesus de Nazaré, louvado seja o nome do Senhor, glória. porque aleluia, o Cristo que levantou a cabeça, olhou para o céu, reconhecendo que do alto é que viria Aleluia, a intervenção, do glória alto a que Deus. viria, aleluia, o milagre. Com você não está sendo diferente, com nós não está sendo diferente, aleluia, o Cristo, aleluia, que olhou para o céu, aleluia, para ser determinante sobre a vida desse surdo gago. Com você não está sendo diferente, oh glória. E a Bíblia diz que ele suspirou, oh glória. Quando eu paro para refletir que ele suspirou, missionária Márcia, eu logo percebo, aleluia, que está ligando o que está escrito lá em Romanos capítulo 8, aleluia, ou seja, foi o gemido, oh glória. Cristo gemeu por aquele homem. Aleluia. Ou seja, a compaixão de Cristo foi tão grande, oh glória, que ele suspirou e disse: Efatá, abre-te. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória Que a o Deus. abre-te de Deus cerque todas as áreas de nossas vidas. Glória Em a nome Deus. de Jesus. Glória a Deus. Que coisa Amém, missionária maravilhosa. Márcia Tavares. Amém. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque até aqui o Senhor Jesus tem cuidado de mim, tem cuidado de nós, né? Somos um milagre, né? Em Cristo Jesus. Glória E eu a creio Deus. que o que estava parado está se movimentando. Eu creio. Assim como um dia na minha vida algo estava parado, mas o céu resolveu se movimentar. Assim como um dia algo na minha vida estava lá embaixo, era improvável, estava tão encalcado, que o céu resolveu trazer para cima. Oh glória. Aleluia. Assim como algo que estava na minha vida fechado, o céu chegou e abriu. Assim para com você também seja. Assim para conosco também seja. Que o que estava parado, o céu está movimentando. O que estava lá embaixo está vindo para cima. Oh glória. O que estava fechado, Jesus está abrindo. Eu creio, seja. aleluia. Aleluia. Oh glória. Papai está falando. Amém? Aleluia. Então, eu finalizo dizendo: não tenha medo de viver as mudanças que Jesus determinou sobre nossas vidas, sobre a tua vida. Porque eu costumo dizer, missionária Márcia, que quanto maior o processo, maior o propósito. Porque teve dia na minha vida de eu dizer: Deus, falta 3 dias para a mensalidade da faculdade. E o céu dizer: continua pregando, continua anunciando. E teve dia da minha vida eu sair da minha casa, foram 3 dias, eu andando nas cidades aqui circunvizinha, entregando currículos nas empresas. E até um dia desse, nenhuma empresa ligou para mim. Nem vai ligar. Mas o céu cuida com excelência para com aqueles. Né? Não estou fazendo aqui apologia que você não vai atrás de emprego em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Né? Mas é o crer, como foi frisado, né, no outro podcast, que sem fé
é impossível agradar a Deus. Glória a Jesus. Mas o efatá de Deus neste dia, né, sobre a tua vida, está sendo ativado. E a essência é a tua fé. Em nome de Jesus. A minha, a tua, a nossa fé, missionária Márcia Tavares, está sendo ativada em Cristo Jesus neste dia. Em nome de Jesus. Para com que nós venhamos confiar mais, se dispor mais, crer mais, se relacionar mais, se voltar mais, se entregar mais. Sabe por quê? Porque às vezes nós, como seres humanos, nos limitamos. Eu dizia, Senhor, não darei conta. Jesus a cada dia tem que ler um livro de 250 páginas. Meu Deus, Jesus, isso é impossível. Mas quantas madrugadas, quantas descidas, às campinas, aos montes, levava a Bíblia, mas levava o livro junto, colocava de lado. Acordava de manhã, Jesus, está aqui o livro, Senhor, me ajuda. Senhor, esse nome aqui eu não estou entendendo nada, Senhor, é tudo ciência, Jesus, e agora? Aí hoje o céu, aleluia, louvado seja Deus, além de dar o nome, louvado seja Deus, nos vai ser conhecido profissionalmente, né? Louvado seja Deus. Hoje o céu me faz proporcionar a pessoas por questão do propósito, né? Em cuidar na questão da área da saúde, por vida, né? Vidas, uma expansão de cuidar tanto do espírito, como da alma, como do físico e das emoções. Glória a Deus. Porque Deus faz e faz com excelência, em nome de Jesus. Porque eu sempre costumo dizer, como muitos sabem, né? Esse jargão do Israel é por vidas, pelo propósito, por Jesus. Glória a Amém. Deus. E quando a gente faz por vida, o céu sela. Verdade. Né? Quando a gente se dispõe por vidas, o céu sela. Então eu louvo a Deus, missionário, pela sua vida, porque você tem sido um guerreiro de Cristo, você tem realmente se disponibilizado para fazer a obra, não por questões interesseiras, mas por vida. Amém. Você vai por vida e o céu cuida. É verdade. Aleluia. E isso alegra o coração de Deus. Como eu falei, Deus não tem compromisso com interesseiros, mas quando Ele vê alguém que se disponibiliza sem interesse nenhum, só por vida, por amor a esta palavra, eu vejo assim, Deus diz assim, aí meu filho, pois está aqui, ó. Glória a Deus. As fontes. É verdade. Então, você foi um guerreiro que se dispôs e se dispõe todos os dias por vida. Né? Glória a Deus. Você continue nessa força. Amém. Continue deixando Deus lhe usar. Glória a Deus. E eu tenho certeza que Deus já lhe usava muito, agora vai lhe usar mais ainda, porque agora Ele te deu uma nova ferramenta para cuidar de vida. É verdade. Glória a Deus. Sempre vida. E eu louvo a Deus pela vida do missionário Israel. Muito obrigado por você ter de prontidão aceitado o nosso convite. Amém. E eu tenho certeza que você foi abençoado aí do seu lar. Aleluia, porque eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração, Deus ministrou na tua casa, na tua vida e na tua família, através desta conversa do céu, dos Amém, mistérios, Jesus. do sobrenatural, de viver uma dependência do céu. Então, Certo. Agora eu quero orar para encerrar este momento, encerrar este podcast e convido você para a próxima terça-feira, às 19 horas, estar conosco no programa As Cores da Cruz. Oh, glória, amém. Em nome de Jesus. Então eu vou orar para agradecer ao Senhor por este momento tão especial. Amém, missionária Márcia Tavares. Eu quero também agradecer, né, pelo convite, mais uma vez, por esta rica oportunidade, né, e também pela confiabilidade, né, de estar aqui, juntamente de prontidão, né, e disponha sempre. Amém. Bom? Glória Amém. a Deus. Então vamos orar. Amém, Jesus. Você aí de casa, ore conosco e reflita sobre tudo isso que nós conversamos aqui. Aleluia, e eu sei que o Jesus. Senhor ministrou no teu coração. Senhor Deus, Pai amado, neste momento eu quero te agradecer por este ambiente gostoso da tua presença. Deus, abençoa Obrigado, Jesus. esta vida que está aí do outro lado, nos assistindo, se alimentando da palavra,
tendo sua fé renovada pelos testemunhos do Jesus. missionário Israel. Senhor, eu tenho certeza que, a partir de hoje, esta vida vai se posicionar, vai se disponibilizar para viver o teu efatá. Senhor amado, muito obrigado por tudo. Abençoa a vida do teu servo, missionário Israel. Abençoa a minha vida. Abençoa, Senhor, a vida dos irmãos que faz aqui a parte técnica. Sim, Senhor. Toma, Senhor, este programa nas tuas mãos. Amém, Em nome Jesus. de Jesus, é o que eu te Amém, peço, Jesus. crendo na vitória. Amém, Amém. Jesus. Graças a Deus. E Deus te abençoe em nome de Jesus.